E em meio a esse conflito, a Europa tem um aumento de queixas por atos antissemitas. Quero conversar com o Luca Bassani, que vai trazer informações para a gente, porque lá na França, prédios amanheceram com pinturas da Estrela de Davi. Uma mulher foi baleada pela polícia depois que interpretaram como uma ameaça. Luca Bassani, esse foi um relato trazido agora por israelenses com os quais eu conversei há minutos, e eles dizendo que a maior preocupação deles é justamente esse ato antissemita que cresce agora em outros países e que, inclusive, tira a segurança daqueles que possam deixar Israel ou de judeus que morem ou vivam fora de Israel. Conta pra gente, por favor, bem-vindo mais uma vez. Obrigado, Evandro. Realmente é uma situação muito dramática que vivem os judeus dentro da Europa. Não podemos esquecer que a terceira maior comunidade de judeus do mundo, ela fica aqui na França, com 500 mil judeus, e muitos deles amanheceram hoje com as suas portas, as suas casas, com a Estrela de Davi pichada ou na porta ou até mesmo nos muros, o que faz uma menção direta aos tenebrosos anos da década de 30 e 40, quando os judeus eram marcados dessa forma dentro da Alemanha e Europa afora, para que os nazistas e os colaboradores nazistas pudessem identificar mais facilmente os estabelecimentos judeus, e depois sabemos que eles foram colocados em guetos e posteriormente em campos de trabalho forçado e de extermínio, que culminaram com o holocausto de mais de 6 milhões de judeus. Então, esses episódios, essas dezenas de estrelas que foram vistas em Paris e tantas outras também vistas em Berlim, elas elevam o alerta do antissemitismo ao nível mais alto, muitos acreditam, desde a Segunda Guerra Mundial, e coloca os governos europeus em uma posição ainda mais dura em repreender essas atitudes que são completamente inaceitáveis, além de tentar apaziguar os ânimos dos manifestantes pró-Palestina que têm tomado as ruas das capitais europeias todos os finais de semana. Nós vemos, inclusive, que hoje na França, como você mencionou, uma moça trajando o hijab, o véu islâmico, e falando em árabe, Allahu Akbar, né, Deus é grande, uma fala geralmente usada por terroristas antes de se explodirem, não seguiu as orientações da polícia. Os policiais pediram para que ela parasse de andar em direção a eles, mostrasse as mãos, se ajoelhasse. Ela não obedeceu e foi alvejada. Não se sabe ao certo o estado de saúde dela, mas vemos que o alerta para o terrorismo também foi elevado a nível máximo em muito tempo. Não podemos esquecer que a França, a Bélgica, a Alemanha, Reino Unido, diversos países europeus já foram alvo de atentados terroristas de diversos grupos, como a Al-Qaeda e o Estado Islâmico, e eles temem que simpatizantes da causa terrorista do Hamas possam utilizar esse momento de divisão entre os países e de guerra no Oriente Médio para também vitimar o continente europeu mais uma vez com esses atentados fundamentalistas islâmicos. É um ponto muito difícil. Não podemos nos esquecer que a história foi nefasta aos judeus aqui dentro da Europa, e muitos dos políticos têm se colocado ao lado de Israel, principalmente para mostrar que esse capítulo tenebroso da história europeia jamais se repetirá. Essa foi a fala principalmente do chanceler Olaf Scholz aqui na Alemanha durante os primeiros dias de guerra, perante ao Bundestag, o parlamento alemão, dizendo que o antissemitismo não tem mais vez na Alemanha, apesar dessas centenas de casos lamentáveis que nós temos que vir aqui relatar quase todos os dias ultimamente. Com certeza.